Olá, de novo o canal O que rola na Geronto está no ar para discutir um assunto que, confesso a todos, eu não sabia, não conhecia. Espero hoje conhecer, que é mentoria reversa. E a gente vai trazer aqui, né? Marília e Carlos estão aqui comigo, Ieda não pôde. Nós vamos trazer aqui uma especialista em mentoria reversa. E, portanto, todos nós saberemos daqui a pouco o que é isto, né? Que soa tão incompreensível, mas não é, viu? Não é. Está conosco Rosa Bernhoff, que é especialista em liderança e gestão de pessoas, e ela é o CEO, né, dirigente, vamos chamar assim, da Alba Consultoria. Rosa tem 83 anos, é um portento. Ela é muito interessante e especialista nesse assunto aparentemente difícil e que vai nos explicar. Rosa, eu queria agradecer o aceite seu para estar aqui conosco para discutir um assunto que eu já entendi que é de suma importância, né? E que você pode se apresentar melhor. Você é tão pouco que eu falei de você, né? Acho que você pode se apresentar melhor, mas eu já faço a primeira pergunta, então você se apresenta e já responde, porque nós todos estamos ávidos em saber o que é mentoria reversa. Qual que é o conceito dessa nova, né? Nova palavra aí, e por que a gente precisa fazer mentoria reversa? Com você, Rosa, a palavra. Obrigada pelo convite, e eu gosto muito de falar sobre mentoria, porque desde 1996 eu tenho trabalhado com esse tema da mentoria, né? Mentoria, tenho escrito livros sobre mentoria, muitas formações de mentores, e hoje estou na liderança de um programa muito importante de mentoria para mulheres, né? E eu entendo mentoria como um processo essencialmente de comunicação. E eu digo de uma comunicação criativa, onde duas pessoas se encontram para trocar o seu conhecimento e trocar a sua experiência, com um propósito muito, muito claro de crescimento. E esse crescimento, essa evolução, levando a uma transformação nas pessoas. Então, é uma conversação criativa, porque encontra possibilidades, se encontra alternativas, se encontra caminhos, se encontra reflexões, se encontra entendimentos, e o que é importante para o indivíduo que precisa um aprendizado. Quando nós falamos de mentoria reversa, estamos falando de uma situação bem específica, que é o encontro de gerações, né? Geralmente, nós aprendemos que nossos pais são aqueles que nos educam, nossos professores são os que nos educam, e são pessoas mais velhas e mais experientes. Na mentoria reversa, o que acontece é que aparece a figura do jovem, aparece a figura do mais jovem como aquele que vai fazer o papel do mentor. E qual é esse papel do mentor? O papel do mentor é o papel do estimulador, daquele que vai fazer as pontes com a realidade, com o conhecimento, para levar seu mentorado a elaborar um novo conhecimento ou elaborar um entendimento sobre uma situação e elaborar alternativas para crescimento ou de aprendizado. Em este caso, isso quebra um tabu, porque normalmente temos a ideia de que os mais velhos são aqueles que ensinam e os mais jovens são aqueles que aprendem. E na mentoria reversa é o inverso. Então, é um grande desafio e uma novidade para as empresas ter
por exemplo, os seus grupos mais antigos da empresa, tendo mentores jovens que vêm trazendo toda a inovação, a velocidade com que essa inovação está acontecendo, as novas ideias, a tecnologia, os padrões de comportamento, as expressões e as linguagens diferentes, a relação com o tempo diferente, né? Porque jovem tem uma relação com o tempo diferente da relação daquele que já viveu na vida. Então, este encontro é altamente desafiador, tá? Mas por ser uma relação de conversação, eu converso com um rapaz mais jovem, né? Agora mesmo, né, chegou meu neto, que tem 23 anos, e me disse assim, vou começar minha vida adulta já trabalhando no próximo mês. Começo a trabalhar no próximo mês. Encerrou, se formou nos Estados Unidos, e ele vem. Eu estou ávida de que ele faça uma mentoria reversa comigo. Né? O que ele me traz? O que está acontecendo? O que está acontecendo nas relações entre pessoas? O que vocês estão valorizando? Qual é o conceito de luxo? Você quer comprar um carro? Não, eu não quero comprar um carro, nem aprender a dirigir, eu posso alugar. Né? Propriedade, sentido de propriedade. Então, temos muita coisa para aprender com essa mudança que o jovem está vivendo. Tá? Mas o que requer isso? De um lado, dos mais idosos, uma curiosidade e uma vontade de ir àquela juventude, que assusta, pela sua aparente indiferença com o mais velho. Tá? E eu digo aparente indiferença, porque na hora em que você mostra para ele algumas reflexões ou algumas percepções do que está acontecendo no mundo, dentro do teu ponto de vista, ele abre o olho e ele escuta. Tá? Então, aí vem um outro aspecto bem interessante, que é que eu já não vou ser teu professor e eu não tenho a palavra, a verdade. Eu velho não tenho a verdade. Eu só tenho uma informação para te dar, uma experiência para te relatar, uma história para te contar e um desejo de futuro que eu gostaria de ver. Tá? Então, eu te proponho conversar sobre isso. Ô, Rosa, nessa altura do conceito que você está desenvolvendo, me parece que o conceito tradicional é que sempre alguém sabia mais do que o outro. Na mentoria reversa, a gente vem romper com esse conceito tradicional. E a minha pergunta era, quem sabe mais? Né? Aquele que tem mais experiência, que já viveu muito tempo, ou a pessoa nova que está chegando agora? Eu acho que esta pergunta sela o conceito ou não do que é mentoria reversa, de acordo com o conceito desenvolvido até agora por você. Estou certa? Está. E a pergunta é super importante. Eu diria o seguinte, a experiência daquele mais velho, ela só é válida, veja o que eu vou dizer, hein? Só é válida quando aquele que viveu a experiência consegue concluir a capacidade adquirida na experiência. Tá? A capacidade adquirida na experiência. Ou seja, este evento na minha vida me tornou capaz de solucionar alguns problemas. Tá? Me tornou capaz de solucionar alguns problemas. E por isso eu sou valiosa, porque eu transmito minha experiência, te conto minha história, os eventos terríveis ou bons que eu vivi, e isso, eles me tornaram capaz de chegar até aqui com tanta sabedoria, tanto conhecimento. Pressupomos que o outro, por não ter vivido tanto, não tenha tanto relato de experiência. Pode ser que não tenha relato de experiências de
de um mundo de trabalho, mas tem relato de experiência de vida. Ele já saiu de casa, mochileiro ou intercâmbio, ele aprendeu não sozinho, ele vai para os festivais, aprende a tocar, toca música, está com outras experiências, mas que também o tornam capaz, tá? Então, aprendi a sair com 15 anos de idade. Se sair com 15 anos de idade da minha casa, eu sou capaz de autogerenciar, de trabalhar com recurso escasso, de descobrir oportunidades, de sobrevivência até às vezes. Tá? Então, isso é fantástico. Não podemos dizer que um é melhor que o outro. São experiências totalmente diferentes, que se trocadas, pode dizer assim, você acha que essa experiência de você pode ser um negócio interessante para mim? Sim, se meta, entra num site ali, experimenta isto, escuta uma música, Spotify, pensa um pouco como seria o teu trabalho colocado na inteligência artificial. Você não gostaria de fazer um aplicativo dessa experiência de você? Tá? O jovem pode me trazer coisas que eu digo assim, não, acho que não. Pensar em transformar esse meu trabalho num aplicativo, né? Que é o que estou fazendo hoje, transformando todo o meu trabalho de mentoria num aplicativo para que esteja num celular ou num relógio, e que o indivíduo possa fazer sua auto-reflexão. E com quem aprendo? Aprendo com esse jovem que me desafia, diz assim, olha, essa experiência de você, tão boa, que é capaz de poder me dar tantas informações, agora, se você colocasse isso num aplicativo, mas onde consigo esse aplicativo? Onde consigo gente que vai me ajudar a produzir? Aí você sai disparada buscando, abrindo o olho para outros jovens que estão desenvolvendo coisas rapidamente. Vou para a feira de tecnologia para ver o que está. O jovem me desafia a transformar minha experiência em alguma coisa diferente, né? Nessa relação, não tem aquela hierarquia professor-aluno. Não. Acabou. Tem duas figuras só. Sim. O mentor e o mentorado. Tá? E que não são figuras estanques. Em algum momento, eu digo assim, eu penso numa metáfora, eu faço uma metáfora da mentoria. A mentoria é como uma brincadeira de guia e sombra. Tá? Em um momento eu sigo meu mentor e estou atrás, seguindo ele é meu guia. Mas em outro momento, eu sou o guia do meu mentor, porque eu estou mostrando a partir da minha necessidade um mundo novo para ele. Ele nem pensou que eu tivesse essas dificuldades. Tá? Então, esse mostrar que faz o mentorado mais velho, né, de dilemas, ou de situações, ou de curiosidades, ou de vontades, ou de desejos, desafia esse mentor a ter que seguir ele, o seu mentor. Inverte-se a posição. Depende de onde você põe a luz para isso. E por isso é que a mentoria, do meu ponto de vista, eu sou apaixonada pelo tema, que não é mais somente uma prática, é uma forma de ver o mundo e uma forma de se relacionar. Rosa, então, bastante interessante essa questão que você traz, né, de colocar uma igualdade, mas assim, um aprender com o outro, né, e assim, romper aquela ideia antiga, né, que se tinha que só os mais velhos é que transmitem conhecimento. A gente sabe que isso não é bem assim, né? A gente pode aprender bastante com os mais jovens também. E então, uma relação de troca. Eu vou te perguntar o seguinte: essa prática tem se tornado comum nas empresas? Ou isso é uma utopia, uma coisa que não existe? A prática hoje, mesmo não se chamando mentoria reversa, tá?
ela tem aumentado de uma forma impressionante. A prática da mentoria como um todo. A mentoria para a formação das novas lideranças, a mentoria para a absorção de um conjunto de conhecimentos, a mentoria para entendimento da cultura e de capacidades e competências necessárias para a cultura de um negócio. A mentoria tem sido está sendo um movimento de uma intensidade muito grande. Muitas empresas estão utilizando isso para reforço da sua cultura, para desenvolver líderes, para poder ativar e movimentar as relações e o nível de confiança, porque você só consegue declarar para o outro tua necessidade quando você sabe que não será criticado, quando você sabe que você do outro lado vai vir uma contribuição. Então, isso começa a desenvolver um nível de confiança e de uma relação ética, de respeito entre uma parte e outra, intensa. As empresas estão vivendo a construção de vínculos de confiança através da mentoria. E estão ativando e juntando gerações e estão ativando essa prática de uma forma interessantíssima. Interessantíssima. Você pega muitas empresas nacionais ou internacionais hoje muito fortes em programas de mentoria e juntando as gerações. Então, esta mentoria, especificamente, quando falamos da mentoria reversa, estamos falando de um viés dessa mentoria. Mas na hora em que você coloca, por exemplo, a mentoria para mulheres, tá? E colocas um conjunto de profissionais, homens, para fazer a mentoria de mulheres e ter conversações de desenvolvimento, você está trabalhando a relação homem-mulher. Todas essas diferenças existentes dentro das organizações, o papel do homem, o papel da mulher, a valorização dela, etc. Programas de mulheres com mentores homens, os depoimentos são interessantíssimos. Eles falam, se eu soubesse as necessidades que as mulheres expressam, eu seria muito mais feliz no casamento, eu seria muito mais útil e potente como pai, com minhas filhas. Então, o processo da mentoria, ele traz essa possibilidade de troca e de aprendizado e de evolução muito forte. Rosa, excelente esse exemplo aí de homem e mulher, mas eu queria voltar, como o canal é o que rola na Geronto, Sim. eu queria voltar muito na mentoria reversa, mais jovens, mais velhos. E na sua experiência, a mentoria reversa não corre o perigo de colocar os mais velhos num segundo plano, de deixá-los de escanteio? Eu diria o seguinte, se você faz um trabalho partindo de um pressuposto de que o mais velho, né, o mais velho é o único que precisa do aprendizado, sim, estamos colocando no escanteio o mais velho. Mas quando você coloca uma aliança e uma parceria entre gerações, aí você está valorizando a experiência do mais velho com a experiência do mais jovem, o olhar do mais velho e a reflexão, porque o que traz o mais velho? O mais velho traz uma coisa riquíssima, que é a capacidade de análise, de aprofundamento, de busca de entendimento e busca de significado. Porque ele tem um significado para a vida, ele tem um entendimento, ele faz reflexões, etc. O que traz o jovem? O jovem traz a informação, traz o conhecimento, e ambos vão ter dados importantes para suas próprias vidas, que permitam os dois tomarem decisões nas suas próprias vidas.
Os insights que vêm são para os dois, não são para um. Então, na mentoria reversa, você tem essa beleza de que nos depoimentos, inclusive, os próprios jovens, os mentores, né, o papel dos mentores jovens, eles falam, eu aprendi mais que o meu mentorado. Aprendi mais do que ele. Porque ele me colocou um outro olhar, ele me colocou uma outra informação, outro conhecimento para ampliar a minha percepção sobre as coisas. Ele me colocou, me encorajou, com suas próprias histórias me encoraja. Então, aí tem 3 elementos muito fortes que são declarados pelos jovens de ganhos e benefícios que eles têm, né, na relação com os mais velhos. E tem uma coisa muito importante também, que é a relação com o tempo. Eu digo que é o seguinte, o jovem hoje, ele tem mecanismos que estávamos comentando, agora na minha viagem na Europa, eu vi milhares de pessoas, milhares de jovens, passeando pela Europa, né? Morrendo de calor e tudo, visitando lugares, etc. Mas não tem um que não tenha um aparelhinho para tirar foto, né? E eles não veem nada, né? Então, você chega em Barcelona, vai ter a Catedral da Sagrada Família e tem um tal de um cara que se chama Gaudí, né? Você pergunta para esse jovem, quem é Gaudí? Você sabe, já viu o rosto de Gaudí? Sabe se ele era alto, magro, baixo? Ele era moreno, branco? Ele tinha olho azul, olho preto? Qual era a formação dele? Ninguém está a fim de saber quem era Gaudí. Está a fim de tirar fotos da construção e mandar para alguém que não se sabe quem é e não se sabe se vai ver ou se vai comentar. Mas o prazer de mandar. E não sei se ele mesmo, né, que tirou a foto, vai ter paciência e tempo para olhar as fotos que tirou. Isso significa uma relação com o tempo muito frágil. É um aqui agora sem consciência. Não é um aqui agora com consciência. O mais velho não está não resiste esse movimento. O mais velho vai querer, foi conectado a um processo mais analítico, a um pensar, a um sentir muito mais forte, uma presença totalmente diferente. Então, o mais velho diz até que, tá? Ele trabalha com o tempo falando até que. E vivemos esse até que. Eu, com meus 83 anos, aprendi que até que meus filhos não crescessem, que até que eu não tivesse todo o dinheiro do mundo, até que eu não me formasse, até que não sei o quê, eu não teria conseguido todas as coisas que consegui. Até que. Ô, Rosa, mas assim, eu acho que as suas reflexões são altamente importantes. A gente está falando de tantas coisas. Mundo moderno, tecnologia, a fragilidade, não é a fragilidade, eu acho que assim, a volatilidade, né? Volatilidade, falei correta a palavra. Correto, meus queridos. Assim, evapora-se, porque o menino tira a foto e o velho também tira a foto. Para quê? Para guardar dentro do seu aparelho, e como você falou, vocês nem sabem quem foi Gaudí, mas ele... E nem que beleza tem aquela construção, porque o celular fica entre a beleza e a foto. Agora, pensando no nosso país, Brasil, país grande, desigual, onde as pessoas, ao completar 45, 50, 55 anos, já estão fora do mercado. Aí a gente vem com este conceito fabuloso de mentoria reversa, olhando para uma fábrica, para uma loja, olhando para os empreendedores, olhando para as empresas que têm guia de família. Eu fico pensando assim, como a gente pode pensar esse conceito no mercado brasileiro que discrimina
os mais velhos, e a gente tem isso, inclusive o movimento da gerontologia hoje, diga não ao idadismo. Idadismo é discriminação etária. Como você, né, que analisa esse mercado, que é especialista, e aí eu pergunto também, já colando nesta pergunta, numa empresa de grande porte, de médio porte, que setor que operacionaliza esse novo conceito? Então, por parte, como pensar o Brasil, e se eu faço parte do serviço público, se eu faço parte de uma grande rede, ou quem é que lidera? Penso que um primeiro movimento é um movimento do próprio indivíduo que assume sua idade. Tá? Um primeiro movimento é esse. E eu, como que eu vou quebrar alguns padrões que aprendi, né? Porque os padrões que eu aprendi dentro das empresas foi esperar que a organização me desenvolva, esperar que ela me dê oportunidades, esperar que meu encarreiramento seja definido pela própria organização, e isso não existe e não vai existir mais. Tá? Eu vou ter que olhar para mim e me desafiar, e dizer como que eu vou me preparar para esse novo momento do mundo. Né? Isso significa fazer um processo, não gosto muito de dizer assim, de autoconhecimentos, e isso seria redundância, porque isso estamos ouvindo o tempo todo. Não. Eu digo que é um movimento de apropriação de todos os ativos que eu consegui juntar na vida. Tá? O que quer dizer isso? Eu faço um bom inventário de conhecimento. E vou dizer assim, olha, o que eu sei mesmo é isso aqui. Para depois se perguntar o que eu preciso aprender do que eu vejo no mundo. A segunda coisa é um inventário da minha rede de apoio. Ou seja, com quem eu conto para esse crescimento, se eu me propor fazer esse crescimento. E aí, quando eu digo com quem eu conto, aí eu vou incluir a turma jovem. Eu conto com meu filho, eu conto com o marido da minha filha, eu conto com os novos parceiros de trabalho que estão sentando do meu lado. Eu não vou me abater porque chegaram 25 anos, 23, 20, formosos e tudo. Não, não, não. Vem cá, quero te conhecer, senta aqui. Eu vou quebrar alguns padrões de comportamento e de isolamento. E principalmente de espera. Eu vou ir fazer um inventário de saúde. E vou dizer para mim como que, se eu quero viver X anos, e ainda tenho uma vida produtiva, estou com 50 anos, e se eu viver até a idade que eu tenho, 83, são mais 33 anos de vida. Como que eu vou cuidar disso para manter saúde, manter atividade, manter vigor, manter flexibilidade, manter autocuidados? Tem um processo individual muito, muito intenso de eu dizer, olha, eu estou com essa idade. E como estão meus afetos? Porque meus afetos vão dizer como que eu recebo o outro, como que eu recebo e valorizo a companhia de outros e me vou inserir dentro de contextos. Nós muitas vezes escutamos as pessoas, não, mas não tem nenhuma demanda. Não, faz o teu quadro de rede. Teu quadro de rede significa que quando você tinha 25 anos, você conheceu o Pedro. E hoje o Pedro está na manchete do jornal Valor. Ou ele acabou de escrever um livro. Ou ele simplesmente é pai de 10 filhos e mora numa fazenda ou num sítio. Onde está o tal Pedro? Né? Então, com quem eu conto? Qual é a minha rede? Eu penso que fazer esse processo é muito importante porque é
eu chamo isso de uma apropriação de ativos e territórios. Eu transito dentro desses territórios, transito com essas redes e posso fazer conexões nessas redes. Mas para isso eu preciso me preparar, tá? Preciso me preparar. Veja, uma das coisas que as empresas têm como ideia, né, e que se quebra muitas vezes quando você encontra pessoas de idade dentro da empresa, muito valorizadas, se que a empresa quer reter de qualquer maneira, qual é o atributo mais importante? Tá? Qual é o atributo mais importante que é buscado? Não importa a idade que você tenha. É a capacidade daquela pessoa pensar o amanhã. Tá? Não digo sonhar, nem fazer grandes projetos. Não, pensar o amanhã. Amanhã, isto aqui pode ser melhor dessa maneira. Amanhã eu poderei estar construindo isto para amanhã. Essa visão do próximo passo, essa visão de amanhã, é o que, dentro das organizações, está se buscando como atributo para os mais velhos. Porque isso dá a receptividade, a capacidade de receber o novo para amanhã. Tá? Então, num país como o Brasil, a quebra do preconceito sobre a idade começa na gente. Começa na gente. Isso é fundamental. O segundo movimento, né, depois que fiz tudo isso, é me importar, se eu estou dentro de uma organização, eu ter uma curiosidade e um comportamento muito mais ativo. Eu não espero. Não vou esperar. Nos ensinaram a esperar. Ou alguém pensar por nós. Hoje eu vou ir atrás do que está acontecendo com o meu mercado, do que está acontecendo com a empresa, do que a empresa está desejando que aconteça. Antigamente, para acessar um chefe, tínhamos que ter coragem e bater na porta 5 vezes para ele atender. Hoje, nós precisamos conversar com os dirigentes, conversar com as pessoas que estão na linha de frente, para onde está indo essa empresa, o que se está precisando, ir em busca, né? Então, eu digo assim, esse momento nos pede muita iniciativa, muita geração de movimento, muita proatividade. E vamos enfrentar, sim, vamos enfrentar discriminação, vamos enfrentar isolamentos, mas não podemos aceitar o isolamento proposital ou isolamento por decisão. Né? Já estamos sozinhos, mas Rosa, não podemos isso. Tá? desculpe. Então, Rosa, você trouxe, né, todo esse conteúdo, né, e dessa importância de troca entre os mais jovens com os mais velhos, né? E aí eu vou te perguntar o seguinte: por que fazer mentoria? Por que é importante fazer mentoria? Qual o ganho que você tem com isso? Ok, tá. A primeira coisa que eu penso que se agudizou, ficou muito mais agudo, né, com a pandemia, foi o desaparecimento de 2 espaços. Tá? Gradativamente a gente foi perdendo esses espaços. Os espaços de conversação e os espaços criativos. Nós precisamos do outro. Não precisamos do nosso igual. Uhum. Precisamos do outro. O outro que vai nos instigar, o outro que vai nos mostrar uma outra realidade, o outro que desafia a gente a pensar, o outro que nos incomoda. Mas precisamos do outro. E hoje, numa sociedade como a gente está vivendo hoje, em que nós estamos buscando os iguais, buscar o igual significa matar a criatividade, matar o conhecimento e criar um conformismo destruidor. Então, por que a mentoria? Porque a mentoria é uma conversação.
estruturada, com metodologia, com papéis bem definidos, com um conjunto de regras, de confidencialidade, de respeito entre as partes, etc. Mas, e tudo isso oportuniza viver durante um período, seja um mês, como a gente tem um programa de mentoria de um mês para mulheres, e um mês muita informação, ou 8 meses, que é o padrão de programas de mentoria dentro das empresas. E durante 8 meses vamos ter encontros, ritualizados esses encontros, para aprendizagem mútua. Então, para quê? Para que as empresas consigam ter espaços de conversa, porque hoje não se conversa nada. Tá? Hoje estamos muito longe de ter conversações construtivas. É somente um repasse de uma atividade, é uma cobrança, é algumas dificuldades para construir algumas soluções, mas as pessoas como pessoas estão ficando muito distantes. Então, o benefício é exatamente esse, ter um espaço para tanto criar quanto vivenciar aceitação, vivenciar com respeito, vivenciar troca, vivenciar importância de um e outro. Tá? Numa sociedade que, nesse momento, não está buscando isso. Rosa, interessantíssimo, interessantíssimo. Infelizmente, nosso tempo já está se Esgotando. Mas, olha, as suas colocações são, para mim, muito novas e inovadoras para mim. Eu acho que, para a grande maioria dos que nos seguem, que conceitos incríveis você está nos trazendo hoje, discutindo. Mas eu digo para você o seguinte, né? E isso não é novidade. Porque se você voltar, né, que para quem nos escuta, que é pai, que é mãe, que é irmão, que em muitos momentos da vida exercitou essa conversa. Sabe? Hoje virou um produto, mas essa conversa é a essência das relações mais poderosas que a gente tem com quem nos forma e com quem a gente convive. E são conversas amorosas, né? De pai para filho, de mãe para filha, onde ela se reduz, né? Se eu tivesse que reduzir em 2 perguntas feitas mutuamente e de volta, eu reduziria todo o processo da mentoria em 2 perguntas. Tá? Eu diria assim, tá? Sérgio, como você está? Como você está? E o que você precisa de mim? E você me perguntar, Rosa, como você está e o que você precisa de mim? Eu reduziria para essas 2 perguntas feitas ida e volta. Essa é a essência da mentoria. É conhecer como que você está e o que você precisa de mim. Excelente, Rosa. Fantástico, fantástico, fantástico. Olha, você me mostrou que a gente até faz mesmo. Olha que coisa. Mas o que você está nos trazendo aqui é que virou isto uma metodologia jamais estruturada, uma coisa que talvez leve a melhor resultado. Eu acho Exatamente. fantástico essa nossa conversa. E usada em ambientes onde não se imaginava que essas perguntas pudessem ser feitas. Entendeu? E hoje, entre gerações. Porque se eu perguntar, como que você está? Ah, estou com isso, com essas necessidades, essas vontades, isso, mas aqui, com essas ideias. E o que você precisa de mim? Ah, preciso disso. E você?
Então, Rosa, eu queria te agradecer muito, porque apesar de ser um assunto que a gente poderia estender um tempo, mas o nosso tempo é mais limitado neste momento, não é? Neste momento, nós vamos ter de terminar. Eu queria te Ok. agradecer por uma coisa que você falou, e é muito importante nesse encontro aí entre mentor e mentorado, e principalmente no encontro entre gerações, né, que aqui no canal que a gente está priorizando, a verdade não está com ninguém, está com os dois lados. Ninguém é dono da verdade. Isto é algo fantástico e que traz para a relação essa amorosidade que você está falando, que deve ser o espelho, por exemplo, de uma família, do que está dentro entre pais e filhos. Fantástico, maravilha. Então, eu vou te dar aí mais alguns minutos aí para você fazer um fechamento dessas ideias incríveis que você está colocando para nós, e para você, inclusive, coisas que talvez você não tenha falado, mas que sejam importantes de serem passadas. Então, aí, depois da sua fala, né, a gente faz um fechamento da nossa gravação de hoje. Então, Rosa, então, com você, o fechamento aí da sua fala, diga para nós o que faltou. Eu somente gostaria de reforçar que, primeiro, mentoria é uma prática que é milenar desde o início da humanidade. É assim que a humanidade aprendeu, né? Com alguém que se interesse em que você saiba, reconhecendo que você precisa, e na troca também aprende. É assim que nós criamos e desenvolvemos nossa humanidade, né? Portanto, é alguma coisa que está dentro de nós e que somos capazes de poder exercitar e poder fazer. Tá? Porque está dentro de nós e sabemos fazer. Em algum momento fizemos. É somente nos dedicar a isso, né? Com atenção. A outra coisa que eu diria é que, caso você seja um jovem, ou seja, alguém mais velho, existe um valor de humanidade em ambos. E em ambos existe sabedoria. E esta sabedoria pode ser trocada. Então, essa é uma outra coisa que é importante. A terceira coisa que eu diria que é um fator de êxito dessa relação é que essa relação não presta contas para ninguém. Não vai se elaborar um relatório de evolução, não vai se avaliar a evolução obtida. Isso é um acordo, uma regra de ouro da confidencialidade com que se tratam as necessidades humanas de um lado e de outro. Então, não posso dizer para o mundo, meu mentor me falou tal coisa, ou eu, mentor, dizer, meu mentorado acabou de declarar tal outra. Eu terei que morrer com essa informação e não sair nunca para fora. Em esse pacto de confidencialidade é que se apoia esse crescimento. Tá? E que não existe nessa relação, e não deve existir, o exercício do julgamento e do uso do porquê. Por que isso assim? Por que você não faz? Por que você não faria assim? Por que aconteceu tal coisa? Não. Troque o porquê, que reporta para argumentação, para desculpa, para justificativa, por quê, e é passado, troca isso para a pergunta o quê? O que você tem aqui? O que você deseja agora? O que é possível fazer? O que você precisa? O quê? Fantástico! Olha, aprendi muita coisa hoje. Muito obrigado. Em primeiro lugar, é o canal que rola na Geronto quer te agradecer, Rosa, por Obrigada. informações tão importantes, maravilhosas, humanas,
carregadas do humanismo, né, de uma amorosidade fantásticas. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, então. Mas eu não sei se o Carlos e a Marília não querem fazer também alguma coisa, um pequeno fechamento aí antes da gente, de eu fechar a gravação de fato. Carlos e Marília querem falar para a Rosa? Eu queria, em primeiro lugar, também agradecer a Rosa por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite e dizer que eu aprendi muito, né? Porque, para mim, a mentoria reversa também, eu também confesso que eu não sabia o que era, né? E talvez já tendo praticado bastante, né? Mas é alguma coisa nova para mim. Então, e parabéns pelo seu trabalho, Rosa. Obrigado. Obrigada, Carlos. Eu também, a minha palavra vai primeiramente de gratidão, segundo aprendizado por sua participação, e assim, Rosa, sou sua fã, já carteirinha, e certamente você contribuiu muito com as nossas reflexões e nos deixou esse grande desafio aí. Por quê? Perfeito? Obrigada. E Marília, Ok. eu pergunto então para nós do canal, o que faremos com todas as informações que a Rosa nos trouxe hoje e nos trouxe de uma forma tão explícita, clara e objetiva? O que faremos para sermos melhor? Rosa, Ok, muito obrigada. eu que agradeço, o canal O Que Rola na Geronto, Carlos e Marília, eu e Ieda, que não está aqui, te agradecemos enormemente. Um prazer enorme ouvir você, que trouxe um envelhecimento, o que a gente chama o exemplo vivo do envelhecimento ativo e do envelhecimento ativo que está ajudando no desenvolvimimos da sociedade. Muito obrigado. A nossa eterna gratidão, e a quem nos segue, a todos os que gostam do canal e que compartilhem, principalmente essa gravação de hoje, tem que mandar para o mundo inteiro, tá certo? Vão lá, compartilhem, divulguem, deixem lá o like, eu gostei, ponham lá, porque, volto a insistir, o like, ele é muito importante para nós do canal, para a plataforma passar a gente na frente de todo mundo quando procura alguma coisa de idoso, de gerontologia, tá? Então, like, gostei, e compartilhe ao máximo. E a todos vocês, até a próxima gravação. E, Rosa, nossa eterna gratidão. Também sou sua fã, sou seu fã. Obrigada, muito grata. Tá? Até mais. Até mais. Só, Marília, por favor, pode me mandar a gravação? Sim. Tá ótimo. Ok. Muito obrigada.